Alô, boa noite. Boa noite, Vanderlei. Quem fala? É o Marcão, Vanderlei, de Rio Claro. Diga, Marcão. Eu queria perguntar pro Vampeta aí, que foi jogador, é meu ídolo e conhece bem de vestiário. O elenco do Flamengo ali já começou a ter racha lá já, né? Eu também acho. Com certeza. Jogadores quando sai, que é substituído, sai tudo de cara feia, gesticulando. Isso na estreia do Brasileiro, o Gerson foi substituído. Ficou bravo. Já ficou bravo saindo, pode ter certeza, muita vaidade. Flamengo perdeu de 3 do Atlético Goianiense. Lateral jogando no gol, zagueiro jogando na lateral, o Gabigol jogando de líbero. Claro que eu tô exagerando, só tô falando que ele mudou um monte de coisa, né? Tem gente que tá falando que não teve treino físico, que o cara tem que voltar a ser trainee, voltar a ser estagiário, que aqui é Mengo é muito maior que tudo isso, volta Jorge Jesus. Vocês podem ficar à vontade para falar sobre isso. Você jogou bola, Vampeta conhece bem os vestiários, esse papo de que já perdeu o vestiário, tem racha no vestiário, fulano não conversa com o outro e tal. Fica à vontade para falar o que você quiser, Vampeta, você que jogou bola. O cara tem 10 dias de Flamengo, cara. Não pode chegar assim e botar na conta do treinador, não. O que eu vi, por exemplo, no próprio... Quando o Jesus já estava até no próprio Campeonato Carioca, o Flamengo já não vinha jogando bem. Teve séria dificuldade de ganhar do Fluminense. Perdeu a primeira, na segunda... Tanto que o Fluminense classifica e vai pra final. Né? Foi apertadinha. Apertado. E não vinha jogando esse futebol. Aí, quando você falou, quando eu vejo jogador que sai com 20 minutos do segundo tempo, 25, já sai de cara feia resmungando, o Gerson fez isso, o Gabigol fez isso, e o cara tá chegando e ainda não conhece nada, tá se ambientando, não sabe nem o que é o Rio de Janeiro. Dizer que nem, não tem nem 10 dias de Rio de Janeiro, porque como viajou para jogar em Goiânia, você já perde 2 dias. Tem muita... Esse negócio, eu não gosto quando eu falo assim, o time é que escolhe o treinador. Os atletas que escolhem o treinador. Aí já vira bagunça. Eu no Corinthians, quando o Luxemburgo a gente foi campeão brasileiro em 98, e o Luxemburgo sai, e o Oswaldo de Oliveira assume, ele contou com o apoio dos mais velhos, todo mundo, os líderes do grupo. Deixa aí, vamos jogar. E aí o Oswaldo ganhou o brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista. E eu não acredito que chegue lá o Felipe Luiz, o Rafinha. Eu não vejo liderança no Gabigol, no Bruno Henrique, no Arrascaeta para dizer, vamos escolher não sei quem para vir. Ali, jogador inteligente ali é o Rodrigo Caio, é o Diego Alves. É Diego Alves, né? O goleiro. O goleiro, Diego. Diego Alves, Felipe Luiz e Rafinha. O Diego no meu campo, o Ribas, né? O Diego Ribas. Mas eu não vejo liderança no gesto para... queremos A, B e C, o Arão. O Arão é líder dentro de campo. Talvez Felipe Luiz e Rafinha, né? O Rafinha tá dando área, né? O Alfredo Luiz até escreve isso aqui pra gente. Tá aqui a mensagem, Um abraço pro Alfredo, hein? O André Luiz aqui, já tem gente querendo abandonar o barco. Rafinha vai pro Olympiacos. Tem outro aqui, o André Luiz. Se não, o André, isso aí, o André Mendes. Se não fosse a arbitragem, seria mais. Diz que a arbitragem ajudou o Flamengo. Agora sim, você pega esse banco do Flamengo, você pega o Pedro, o Maia, né, que jogou aqui no... Thiago Maia. Pedro Rocha tá lá, é caríssimo. Ninguém nem lembra do Pedro Diego, Rocha. que eu falei, tá no banco. O Diego. Esses caras seriam titular em qualquer time. Eu queria o Vitinho, o Pedro, o Vitinho, o Pedro Rocha e o Pedro no Corinthians. Seria titular tranquilo. Eu acho que o Flamengo ele tá vivendo a chamada tempestade perfeita. Primeiro que houve um erro da diretoria de apressar a volta do campeonato do Rio de Janeiro e depois ficar um mês parado. Sim. Aí chega sem ritmo do Campeonato Brasileiro. Segundo, é claro que o Flamengo tá mal fisicamente, tá sem ritmo, o time tá devagar, o time tá lento. Ontem os caras davam tapa o lance dos gols, né? Você viu? Nossa. Terceiro, o Domenech Torrente passando feito... O Domenech Torrente chegou e falou que inicialmente não ia mexer muito no jeito de jogar que tinha o Jorge Jesus, ia mudar depois aos poucos. Ele não fez isso, não é verdade. Ele começou a mexer no posicionamento da defesa, do meio-campo, do ataque, ou seja, aquilo que os caras estavam acostumados a fazer, ele mudou demais. E os jogadores acho que estão estranhando isso. O goleiro então, dentro de campo se acertar? Então junta a questão... O cara fala, vamos fazer um me engana que eu gosto lá. Vamos jogar do jeito que a gente estava jogando. Junta a questão física com a questão de posicionamento. E essa parada longa aí, eu acho que é uma tempestade perfeita. E o Flamengo está começando muito mal. Eu não esperava que ele fosse começar assim. Então, estão falando que o Diego Alves
ficou de sacanagem no jogo, que teve lance que ele poderia ter pego. Eu não vi o jogo que eu tava trabalhando aqui. Eu vi os melhores momentos. Eu vi os tá? gols. Não dava nada. Tá de cada chapada na Fosquilha. Foi expulso, deu um tapa no adversário, né? Não, tô falando assim, mas os gols... Rafinha já quer puxar o carro. Ele vai tem propósito assim, se ele for pra fora do país, é liberado automaticamente. Sem multa, sem nada. Quando ele veio. Mas você viu os gols? Vi, os gols eu vi. Você acha que ali, cada chapada cada golaço. O primeiro gol foi dentro da pequena área, esse cara entrou trabalhando. Mas o cara rodado assim, de meter a mão no outro, Vamp? Pois é. Então. Você acha que dá para os jogadores se acertarem lá dentro e falar assim, ó, não tá dando certo, vamos voltar ao que a gente tava jogando? O Gerson saiu reclamando. O que eu acho é o seguinte, ó, o Flamengo todo mundo aponta como, eu falei, o Palmeiras no ano passado, quando começou o campeonato, todo mundo apontou, é o campeão. Era o Palmeiras, nas 5 primeiras rodadas. O Flamengo veio, puf, ganhou o campeonato. Aí todo mundo tá falando, ó, os outros vão brigar, o Flamengo já é campeão. Cabe agora aos maiores falar assim, ó, é 2 rodadas que o favorito não tem ponto. Sim. Cabe a São Paulo, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, que tá fazendo o dever de fazer assim, ó, já que os caras tá dando mole, vamos abrir aqui e deixar a fumaça lá. Claro. Mas cadê a coragem desse time pra jogar? E tem uma outra coisa. O Atlético Paranaense já tem 6 pontos e o Atlético Mineiro, né? Uma coisa é o cara dar treino, ali e tal, trabalhar com uma retaguarda como o Guardiola, que se o jogador fizer cara feia, vai falar com o Guardiola. Exatamente. Vai lá chamando na salinha. Agora não, ele que tem que chamar os jogadores agora, lavar a roupa suja, fechar ali o vestiário, né, botar a casa em ordem, e aí é uma experiência nova. Antes dele vir, eu já falei o seguinte. Mas, não duvide, o cara, ele não é catalão. Ele é catalão, né? Não, ele é basco, catalão. né? Não, ele é catalão. Catalão. Se encher o saco demais... Tchau. Não duvido, ó. Eu falei que, ó, eu tenho 2 caras aí que eu acho que não. Eu acho que o Daniel Alves não chega até dezembro no São Paulo. Não fica até janeiro, o Daniel Alves. A não ser que o São Paulo dê uma arrancada aí e comece a ganhar jogos pra caramba. Se o São Paulo começar a derrapar, e o treinador do Flamengo também, 5, 6 jogos em seu saco, esses caras pegam e vai embora. É por isso que eu falei. Eu acho que o Domenech, se ele fosse inteligente, ele faria um contrato com uma multa astronômica, porque aqui no Brasil ninguém leva a sério manutenção de treinador. Fique certo que ele fez. Por mais que o Flamengo tenha uma gestão hoje que está sendo aí elogiada, mas futebol é tchau e benção. Aqui no Brasil não tem 2 minutos para o treinador ser mandado embora. Então, se ele foi esperto, fez um contrato muito bem feitinho. Porque eu não sei não, viu? Se começar a perder mais 1 ou 2 jogos aí, a batata próximo jogo do Flamengo, Lian. Em Curitiba. Se não vence o Curitiba, lá no já Couto pronto. Pereira, já é jogo duro. O empate lá reza. O Adriano aqui. E o Atlético não teve mérito nenhum nessa vitória aí? O Atlético Goianiense? Claro que teve. Não, o Wagner Mancini que tá lá. O treinador é o Wagner Mancini. Teve muito mérito, né? O Flamengo foi mal, ele foi lá e meteu 3. Fora o baile. Teve um atleta, o que fez o 3º gol, esqueci o nome dele. Ele chegou, ele tava com Covid. Ele ficou 10 dias treinando separado, e com o grupo ele só treinou 3 dias e meteu o 3º gol. Tem um Vitinho lá, quer dizer, tem uns méritos, mas você fala assim, Zé, o campeão brasileiro, campeão da América, tá todo badalado, com uma folha de pagamento de quase 18 milhões, 20 milhões. Chega, toma 3, e a gente tava fazendo o jogo do Corinthians, quando a gente viu que tava 3-0, os caras falaram, tem o VAR, anulou mais um, era 4. O que está acontecendo? Mas um desenho da infância que era um bonequinho perguntando para o outro: o que está acontecendo? Essa pergunta vale, é claro, para o Clube de Regatas Flamengo, campeão da Libertadores, campeão estadual desse ano, do ano passado, campeão brasileiro, tomou uma chulapada de 3-0 do Atlético Goianiense e tem que levantar as mãos para o céu. 3 foi pouco, era para ter sido uns 5, 6 lá em Goiás nesta quarta-feira. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, o clima andou carregado, há um princípio de crise se desenhando e alguns sinais estão sendo dados. Alguém vai perguntar, é falta de dinheiro? Não sei, aparentemente não é. Mas que sinais são esses? Primeiro, o Domenech Torrent está tentando mudar o estilo muito rapidamente. Logo nessa transição, tem 7, 10 dias de Flamengo, já está tentando mudar o jeito do rubro-negro jogar. Tanto que ontem botou Rodrigo Caio na lateral direita, Vitinho de ponta direita, foi uma lástima na escalação. Outro detalhe importante, jogadores reclamando ao serem substituídos. A gente não via na época do Jorge Jesus. E dentro de campo há um divórcio entre alguns atletas que não se comunicam. Não é mais aquele tic-tac do rubro-negro carioca. Enfim, 2 jogos, 2 derrotas.
pior início de Campeonato Brasileiro para o Flamengo desde 1997. Os bombeiros começaram a atuar e tem que ser rápido, porque se degringolar de vez no começo, depois fica difícil recuperar o prejuízo, embora o campeonato seja muito longo e o Domenech tenha acabado de chegar. Já o Flamengo... Meus amigos da Jovem Pan, algo estranho está acontecendo na Gávea. Flamengo estreou com derrota no Maracanã para o Atlético Mineiro. Foi jogar contra o Atlético Goianiense, né? Aí o pessoal fala, vai ganhar do Atlético Goianiense. Tomou de 3-0. Sintomas de vestiário rachado no Flamengo. Isso pra mim é claro. Sintomas evidentes de vestiário rachado no Flamengo. É um grupo de gente vaidosa, né? Gente de dinheiro, não tem jogador pobre ali, né? E gente vaidosa demais. Outra coisa, saiu o Jorge Jesus, que tinha esses caras mais ou menos na mão. Agora entrou o Torrente, né? O Domi Torrente, né? Que foi sempre auxiliar técnico. Com 58 anos de idade, o único time que ele dirigiu foi o New York City. Mais nada, sempre, a carreira inteira, foi auxiliar. Foi auxiliar do Guardiola. E daí? A função de técnico é outra. E outra coisa, ele pegou o sarrafo lá em cima, ó. Lá no alto. Pegou o sarrafo lá no alto. Vai ter problemas. O Flamengo, nesse período de transição, já vem tendo problemas. Ou o grupo se une de verdade, deixa as vaidades de lado, né? Ou então o Flamengo não vai repetir tudo que fez a temporada passada, não. Dificilmente isso irá acontecer. Sintomas claros de vestiário rachado. Um abraço.